Olá, benditos! O capítulo de hoje começa em clima de luto. Samuel, o grande profeta e juiz de Israel, morreu. O grande homem de Deus, dedicado ao Senhor e ao seu serviço desde a sua infância, havia morrido. Mas a obra de Deus em Israel não terminou quando Samuel morreu. Aliás, a obra de Deus nunca depende de apenas um homem. Note que no mesmo versículo que está escrito que Samuel morreu, também está escrito que Davi se levantou. A obra de Deus pode começar com um homem, mas nunca termina com um homem. Deus é o supremo sustentador da sua obra. Todos os israelitas se reuniram e lamentaram por Samuel. O legado que ele deixou ainda foi relembrado por muitos anos. O Salmo 99, versículo 6 e Jeremias, capítulo 15, versículo 1, mencionam Samuel como um homem de grande intercessão. E Hebreus 11:32 o coloca entre os heróis da fé. Davi tinha perdido um amigo, Samuel, e ele sabia que seria perigoso ir ao funeral em Ramá, pois Saul teria espias naquele local. Por isso, ele se retirou para o deserto de Parã. Alguns textos trazem deserto de Maom. Esse era um lugar de refúgio próximo ao Mar Morto. E aqui tem início uma história curiosa. Davi tinha estado um tempo em Maom, região que ficava ao lado do Carmelo, e esse Carmelo não é um Monte Carmelo, é um lugar com o mesmo nome localizado perto do Mar Morto. No tempo em que Davi esteve lá naquela região, ele e os seus homens haviam protegido os rebanhos de Nabal e também os servos que cuidavam desses rebanhos. Nabal era um homem muito rico, muito poderoso, mas nada generoso e que tinha um coração maligno. Era da tribo de Judá, da família de Calebe, aquele que junto com Josué foram os únicos espias a entrar na terra prometida. Ele era casado com Abigail, uma mulher linda e sábia. É triste como uma mulher como Abigail se casou com um homem como Nabal, mas naquela época os casamentos eram arranjados e as moças não tinham poder de escolha. Quando Davi retornou àquela região onde ficavam as terras de Nabal, era tempo da tosquia, um acontecimento comemorado com festa e muita abundância. Davi tinha esperanças de que Nabal recompensasse a ele e aos seus homens por seus serviços, porque afinal eles tinham protegido as ovelhas e as cabras de Nabal dos ladrões que costumavam aparecer no tempo de tosquia. A expectativa de Davi era lógica. Qualquer homem com 3.000 ovelhas e 1.000 cabras poderia dar alguns animais para alimentar 600 homens que haviam arriscado a própria vida para guardar parte da sua riqueza. Davi enviou 10 dos seus rapazes para explicar a situação e pedir alguma doação para ele e para os seus homens. Nabal simplesmente recusou-se a ouvir e os insultou e insultou Davi. Quando os rapazes voltaram com a resposta, Davi ficou irado e prometeu massacrar a casa de Nabal até o dia seguinte. Deus viu que Davi estava prestes a se precipitar e a agir com insensatez, de modo que ele providenciou para que uma mulher sábia e corajosa o detivesse. Um dos servos que testemunhou a resposta de Nabal aos homens de Davi contou para Abigail que Nabal tinha insultado os homens de Davi e até o próprio Davi. Ele falou sobre o valioso serviço prestado por aqueles homens e eles sabiam que Davi não aceitaria aquele insulto calado. Para o bem de todos, eles pediram que Abigail fizesse alguma coisa para tentar remediar aquela situação, já que Nabal era um homem mau com quem não se podia dialogar. Diante disso, Abigail se apressou, porque sabia que tinha pouco tempo para pensar e agir para que o problema fosse solucionado. Ela juntou uma grande quantidade de comida muito rapidamente, mostrando o quanto Nabal era rico. Se havia tanta comida na casa, isso torna injustificável a resposta nada generosa de Nabal aos homens de Davi. Abigail juntou comida suficiente para Davi e os seus 600 homens e, sem avisar o marido, saiu para tentar acalmar a ira de Davi causada por ele, por Nabal. Enquanto isso, Davi estava a caminho já estava vindo, cheio de ira. Mas algo inesperado fez com que Davi e seus homens parassem imediatamente.
Vinha se aproximando um grande grupo de pessoas, trazendo muitos presentes, e junto com essas pessoas, uma bela mulher que se curvou diante de Davi. Isso causou uma impressão surpreendente neles. Somente um Deus soberano poderia ter providenciado que Abigail encontrasse Davi antes que ele atacasse e destruísse toda a casa de Nabal. Davi estava acompanhado de mais ou menos 400 homens. Os outros ficaram para vigiar o material e servir de reforço. Abigail curvou-se diante de Davi em reconhecimento de que ele era o seu senhor e rei. Na verdade, ela usou o termo senhor 14 vezes na sua fala com Davi. Abigail pediu perdão e se concentrou em Davi e no Senhor, e não em Davi e em Nabal. A sua ênfase foi sobre o futuro de Davi como rei. Ela o guiou a olhar além das circunstâncias graves do momento para a promessa maior de Deus para a vida dele. A essa altura, Davi começou a se acalmar e a perceber que se encontrava diante de uma mulher extraordinária. Abigail admitiu que o marido merecia ser julgado, mas seu desejo era que o Senhor o julgasse, e não Davi. Davi bendisse ao Senhor por tê-lo impedido providencialmente de matar pessoas inocentes e também bendisse Abigail por seu conselho sábio. Davi estava aprendendo uma boa lição, que os nossos sentimentos feridos nunca justificam a desobediência. Davi também aprendeu sobre a bênção de ser guardado do pecado. Certamente é uma bênção ser perdoado dos nossos pecados, mas uma bênção ainda maior é ser guardado do pecado. Quando Abigail voltou para casa, lá estava Nabal, dando uma super festa, uma festa digna de um rei, muito alegre e muito bêbado. Ela teve a prudência de esperar até o dia seguinte para contar ao marido o que ela havia feito. Alguns comentaristas dizem que ele ficou tão chocado que teve uma espécie de AVC e ficou paralisado por 10 dias. Depois disso, o Senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube da morte de Nabal, louvou ao Senhor por vingá-lo e por ter impedido que ele fizesse vingança com as próprias mãos. E Abigail, agora viúva, tinha causado tamanho impacto nele com seu caráter e a sua sabedoria, a ponto de ele considerar que ela seria uma boa rainha. Então enviou mensageiros a fim de pedir a Abigail em casamento, o que ela aceitou imediatamente. Ao casar-se com Abigail, Davi não apenas tomou para si uma boa esposa, como também se apropriou de toda a riqueza de Nabal. O capítulo termina mencionando outra mulher de Davi, Ainoã, que era de Jezreel. Mas e Mical, a filha de Saul, que havia ajudado Davi a fugir para salvar sua vida? Saul simplesmente anulou o casamento de Mical com Davi e a deu como mulher a um outro homem chamado Paltiel. E amanhã nós vamos ver os zifeus voltando à cena, delatando Davi e seus homens para Saul, a fim de obter algum favor do rei. E mais uma vez vamos ver como o nosso herói e seus homens conseguiram lidar com a persistência de Saul em acabar com todos eles. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil.